Olá, meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora de renda variável do Fator. Vamos falar um pouco sobre a performance de julho do Fator Ações. Vamos aproveitar também e falar sobre o mercado e as tendências, o mercado de julho e as tendências que a gente está vislumbrando aí para os próximos meses. Antes de mais nada, o Fundo Fator Ações fechou com um retorno positivo de 1,6% de alta. Com isso, o fundo estabiliza uma alta de 12,3% no ano, uma alta acima do índice Bovespa no ano. Para falar um pouquinho do mercado, acho que começa com boas notícias. O mês de julho foi o quarto mês de alta consecutiva do índice Bovespa. Isso aí mostra que os caminhos começaram a ficar mais claros, acho que tanto dentro da questão de inflação, como de crescimento aqui no Brasil. Dentre as notícias mais relevantes e que fizeram preço no mercado de julho, a gente menciona o Fed, que acabou por aumentar em 0,25 basis points a taxa de juros americanas. Com isso, eles levam ao patamar de 5,25 a 5,50 ao ano. Também tivemos notícias da China não tão boas. Os dados da China, os dados econômicos da China vieram mais fracos do que o esperado. Com isso, o mercado agora está esperando que a China venha com estímulos para poder, pelo menos, conter um pouco dessa deflação e do crescimento, da falta de crescimento que está acontecendo lá. Mais importante que tudo, o mercado local. Aqui no Brasil, a gente teve revisões de PIB para cima, que é muito positivo, e revisões de inflação para baixo. Com isso, corroborava para um cenário de início de queda de juros, que foi o que aconteceu, né? No começo de agosto, a gente teve uma queda de juros de 0,50 basis points. Bastante positiva, acaba influindo bastante o mercado de renda variável. A gente sempre gosta de mostrar esse slide, mostrando que o fundo já existe há mais de 10 anos e que a gente deve olhar a performance de renda variável, dos fundos de renda variável, no médio e longo prazo. Aqui, a gente vai começar falando sobre as atribuições de performance do fundo no mês de julho. Para focar, basicamente, mineração e siderurgia foram as que tiveram as maiores contribuições dentro do fundo. Isso porque a gente tem uma parcela relevante de mineração e siderurgia no fundo. Vale teve uma performance muito boa e dentro da parte de siderurgia, a gente tinha a posição de Gerdau, que também teve uma performance muito boa no mês de julho. Dentro de consumo não cíclico, e aí a gente entra com as nossas empresas que são mais focadas e mais sensíveis a juros, né? E é o que a nossa grande expectativa aí de queda de juros, portanto, essas empresas devem performar bem. Aí a gente tem algumas empresas como Exetec, Direcional, BTG e Cielo, que foram grandes provedoras de alfa aí para o nosso fundo. Na verdade, ela agregou tanto alfa como beta, né? De modo simples, aqui ela agregou valor para o fundo, para a carteira do fundo. Nas contribuições negativas, de modo geral, a gente teve lojas Renner, Soma, IRB e CVC. Para entrar um pouquinho no tema de lojas Renner, Soma, das empresas de consumo, né, de varejo, as expectativas dos investidores era que o resultado dessas empresas fossem fracos. Então, acho que houve uma pressão vendedora nesse primeiro momento. Mas quando a gente olha essas empresas no médio e longo prazo, na nossa opinião, elas têm um potencial muito grande aí de valorização, principalmente com a queda de juros. Vou entrar aqui um pouco na exposição da carteira, as movimentações e a exposição da carteira. Dentre as movimentações, não fizemos grandes movimentações, mas optamos por zerar uma posição que a gente tinha de Enjoei, zeramos uma posição que a gente tinha de Randon e também uma posição de lojas Renner. Basicamente, Enjoei a gente acabou realizando lucros, né? A gente comprou o papel numa posição atrativa, realizou lucros e agora a gente acabou alocando nos demais papéis que a gente já tem na carteira, que a gente entende que vai agregar mais alfa, dado esse cenário mais construtivo e positivo de queda de juros. Dentro do setor das exposições, como vocês podem olhar no gráfico, a gente tem uma posição relevante de mineração e siderurgia. Como eu mencionei, essa posição é Vale e Gerdau. Temos posições de bancos. Dentro das posições de bancos, uma grande posição, né, que a gente tem é Banco Pactual. Também temos Banco do Brasil e Itaú.
E aí temos uma posição de aproximadamente 19% do setor imobiliário. Dentro do setor imobiliário, as grandes posições são Direcional e MRV, que são empresas que estão mais focadas em baixa renda e, portanto, acabam se beneficiando do programa Minha Casa Minha Vida. Mas também temos posições de Exetec, que está voltada para média e alta renda. E aí depois, dentro de outras posições, como vocês podem olhar, temos serviços financeiros não bancos, né? Temos agro, logística, consumo discricionário. A gente sempre acaba mostrando um pouco do histórico. Então, aqui no slide que vocês podem ver, tem alguns períodos, né? 12, 24, 36 meses, e desde o início do fundo, a performance do fundo. E o último slide, a gente mostra a posição mês a mês desde 2019. Então, vocês podem olhar todas as posições com calma aí para verificar o que aconteceu em cada momento. Bom, eu queria agradecer por vocês estarem nos acompanhando. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada e até o próximo mês.